Fala pessoal, chegou a hora de falar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa América. Quem não pode faltar, quais são as possíveis surpresas e quem tem vaga garantida? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder todas essas perguntas. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e esse é um canal focado na seleção brasileira. Então se você curte o tema, já se inscreva para receber mais conteúdos que nem esse e deixe seu like que ajuda muito no crescimento do canal. A CBF anunciou nesta segunda-feira que a convocação do Brasil para a Copa América será na sexta-feira às 12 horas e aí não tem como a gente não falar sobre esse tema aqui no canal, inclusive vai ser uma tradição aqui do Seleção com Samuel. Além da Copa América, essa convocação vai englobar os amistosos contra México e Estados Unidos. Uma diferença dessa convocação para a última é que o Dorival vai chamar apenas 23 jogadores. Na última, ele convocou 30 devido às lesões, né? Os jogadores que desfalcaram ali de última hora chegaram a 30 jogadores. Então, vai ter uma redução muito grande nessa lista, então muita gente boa vai ficar de fora. A ideia aqui é falar posição por posição, então como são muitos nomes, de vez em quando você vai me ver olhando para baixo aqui, mas é porque são muitos nomes e nem sempre eu vou lembrar. Bom, começando pelos goleiros, a gente tem vaga garantida aí pro Alisson e pro Ederson, então acho que é impossível fugir desses dois, são os dois melhores goleiros do Brasil há muito tempo, e eu acho também que a terceira vaga tá muito encaminhada para ficar com o Bento, só que como é terceiro goleiro, a gente já cansou de ver aí alguns técnicos convocarem aqueles jogadores que eles têm mais proximidade, algum goleiro que já trabalhou junto com eles, que é o caso, por exemplo, do Rafael, do São Paulo, que apareceu na última lista do Dorival. Não acho impossível, mas acho que seria, não um absurdo, mas seria uma injustiça com o Bento. Outro que também pode aparecer é o Léo Jardim do Vasco, que tá pegando demais, e aí coloco ele até acima do Rafael. São três aí que brigam por uma vaga, acho que não vai fugir muito de Alisson, Ederson e Bento. As laterais são complexas, né? Acho que todo mundo que acompanha um pouco sabe que o Brasil tem convivido com problemas, mas acho que a gente tem chegado num denominador comum que são o Danilo e o Wendel. Os dois últimos titulares do Brasil contra Inglaterra e Espanha jogaram muito bem, deram uma consistência defensiva muito boa. São geniais? Não são, mas mantiveram a boa fase, tanto na Juventus quanto no Porto. Acho que estão garantidos e não vejo como não convocar eles. Na lateral direita, a gente tem poucas opções. Eu só consegui buscar o Ian Couto, que já estava na última lista, e o Wanderson, que tem retomado o bom futebol no Mônaco. Mas assim, como o Wanderson ainda tá assim, retomando, não está no auge igual ele esteve algum tempo atrás, inclusive ele foi convocado pelo Diniz, acho que essa vaga vai acabar ficando com o Ian Couto mesmo. Na lateral esquerda a gente já tem um leque um pouco maior. Na última convocação, o Dorival, além do Wendel, chamou o Ayrton Lucas, só que o Ayrton Lucas, assim como o restante do time do Flamengo, não tem jogado bem. Quem está numa fase excepcional é o Guilherme Arana, porque desde que o Gabriel Milito chegou ao Atlético, eu acho que eu posso falar com um pouquinho de autoridade, porque eu cubro o Atlético no site No Ataque, o Arana tem sido o melhor lateral esquerdo disparado do país, participando de gol em quase todo o jogo, atuando ali como um extremo mesmo, praticamente no momento ofensivo. E não só isso, defensivamente também ele tem cumprido muito bem. Seria a minha opção para ser o lateral esquerdo, talvez até titular. Mas ali a gente tem também o Samuel Lino, que faz uma função muito parecida com a do Arana no Atlético de Madrid, que é como ala, só que ele é destro, então assim, ele é praticamente um meia esquerda. Eu não sei se encaixaria no esquema do Dorival, apesar de ser talvez o jogador que esteja em melhor fase nessa posição na Europa. A gente tem o Carlos Augusto também da Inter de Milão, que atua como ala esquerdo, mas eu vejo um pouco abaixo do Arana, então acho que vai acabar ficando com a vaga o lateral do Atlético. Na zaga a gente tem o Marquinhos garantido, apesar de não viver seu melhor momento no PSG, ele tem retomado a boa fase. Outro que também atua no PSG é o Beraldo, acho que ele tem total confiança do Dorival por ter atuado do seu lado, tem jogado muito bem, de fato. Comete alguns erros? Sim, tem muito a aprender, é jovem, não seria meu titular na Copa América, mas acho que é improvável ele ficar de fora. Assim como o Gabriel Magalhães, que tem sido um destaque do Arsenal muito grande. Acho que, assim, se deixar o Gabriel Magalhães de fora é um absurdo por parte do Dorival, e não acho que ele vai fazer isso, porque já mostrou que tem confiança no jogador. E aí a gente tem 4 zagueiros brigando pela última vaga. Eu não vou incluir o Éder Militão, porque ele voltou recentemente de lesão, ainda não assumiu titularidade no Real Madrid. Acho que seria muito arriscado convocá-lo agora, mas assim, pode ser uma surpresa nessa lista. Ao meu ver, o melhor zagueiro desses 4 que eu vou citar é o Bremer, da Juventus. É o cara mais pronto, mais forte fisicamente, traz uma qualidade ali de jogo que a gente não tem nos outros zagueiros, que é a parte mais física, apesar do Gabriel Magalhães ter um pouco. Então, seria o meu 4º zagueiro. Mas a gente também tem o Fabrício Bruno, que fez atuações regulares pela seleção brasileira. No Flamengo, acho que
manteve ali um nível, mas não vejo com o mesmo nível de qualidade técnica. Temos o Murilo do Palmeiras, que também foi convocado, mas que ficou até no banco para o Fabrício Bruno, então não vejo sendo chamado agora. E também um cara que pode aparecer de última hora é o Murilo do Nottingham Forest, o mais jovem que saiu do Corinthians, só que a questão de chamar o Murilo a gente teria 3 zagueiros canhotos, que seria o Beraldo, o Gabriel Magalhães e o próprio Murilo. Então, por isso eu acho que ele fica um pouco atrás do Bremer, mas não seria nenhum absurdo. O Murilo tem destruído na Premier League, seria um cara que poderia aparecer e eu acho que vai acabar aparecendo eventualmente ainda nesse ano na seleção brasileira. Avançando aqui para o meio-campo, a gente tem 3 volantes garantidos e um meia, pensando aí que o Dorival vai chamar 4 volantes e 2 meias. Bom, eu coloquei aqui o João Gomes, do Wolverhampton, acho que ele traz uma consistência defensiva muito grande e talvez seja o principal volante do Brasil nesse sentido. Temos o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz, muito improvável que um desses 3 fique de fora, mas assim, muito mesmo, não vejo ninguém tomando a vaga deles. E o Paquetá, e aí também, óbvio, não precisa nem ficar discorrendo muito, o Paquetá foi um dos melhores do Brasil nessa temporada e na seleção brasileira também jogou muito. E aí correm por fora como volantes o Casemiro, gente, talvez quem não esteja acompanhando vai até se assustar com o que eu vou falar, mas o Casemiro está muito mal nessa temporada. Muito, assim, tanto fisicamente quanto em termos de controle de bola. Vi jogos dele em que, assim, não parece ser o mesmo Casemiro. Eu não levaria e, cara, é até estranho falar isso, mas o Casemiro ser chamado hoje seria um absurdo. Então, espero que o Dorival deixe de fora. Ah, Samuel, mas vai chamar quem? Bom, o André tá lesionado. Seria a minha primeira opção. E eu chamaria o Danilo, também do Nottingham Forest. Tem tido atuações muito consistentes na melhor liga do mundo. Tem controle de bola, tem bom passe, chega bem à frente, poderia exercer bem a função ali da saída de bola. Eu convocaria o Danilo na vaga do Casemiro, mas não sei se o Dorival vai ter peito para fazer isso. Na meia, a gente tem 2 jogadores que estão muito bem na temporada e aí eu acho que vai muito pela opção do Dorival, que são o Andréas Pereira, do Fulham, e o PP, do Porto. E os dois têm contribuído muito com assistências, com gols na Europa. Vai depender muito da opção do Dorival. Bom, no ataque a gente tem 3 jogadores garantidos. O Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Endrick, que é o ataque aí do Real Madrid nos próximos anos. Tem o Mbappé também, mas enfim. E as outras 3 vagas, a gente coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores que eu coloquei aqui na minha lista, com 2 correndo mais por fora. O Rafinha, acho que é o mais provável de ser convocado. E aí a gente fica faltando um ponta. Só que o Martinelli e o Savinho, assim, é até estranho falar isso também, mas o Martinelli não vive seu melhor momento. Eu não acharia nenhum absurdo deixar o Martinelli de fora para a convocação do Savinho, mas eu entendo também que o Martinelli vive um bom momento há mais tempo. Essa é a primeira temporada de nível do Savinho, então eu acho que o Savinho, apesar da excelente temporada, vai acabar ficando de fora por falta de vaga mesmo. A gente tem, considerando aí que o Rodrigo pode ter um ponto, apesar de atuar também como falso 9, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Vinícius Júnior e tem o Rafinha, sobra uma vaga. Agora, o que dá para fazer também é considerar o Rodrigo como um falso 9, chamar o Rodrigo e o Endrick, né, para fazer essa função e convocar o Savinho e o Martinelli. Mas não sei se é isso que o Dorival vai fazer, até porque é ruim não ter um centroavante de ofício no banco de reservas. E aí, nesse sentido, eu acho que vai acabar ficando a última vaga para o Richarlison, que também não vive seu melhor momento, até fez gol no último jogo pelo Tottenham contra o Liverpool, mas tem ficado no banco muitos jogos, não tem tido o mesmo desempenho de anteriormente. Não sei se seria a minha opção, talvez o Rodrigo Muniz, mas será que o Dorival também vai chamar um cara que nunca esteve na seleção para uma Copa América? Acho difícil. Tem o Matheus Cunha, mas também é uma característica muito próxima do Endrick, ele faz muito falso 9, então assim, acho que para ter um centroavante mais característico, ele vai acabar chamando o Richarlison. Tem o Pedro também do Flamengo, ao meu ver, seria uma opção talvez melhor até do que essas duas, que o Richarlison, que o Rodrigo Muniz e que até o que o Matheus Cunha. Acho que o Pedro hoje é o melhor centroavante que a gente tem, tanto em termos de características de dentro da área, de domínio, finalização. Seria o meu convocado, mas não sei se o Dorival vai deixar o Richarlison de fora. Essa foi a análise de hoje, pessoal. Comenta aí se você acha que eu falei algum absurdo, se algum jogador não foi citado, quem deveria ficar de fora, qual seria a sua convocação. Se inscreva no canal também para receber mais conteúdos e deixe seu like, que ajuda muito aqui no crescimento do Seleção com Samuel. Um abraço e até a próxima.